Oi, bom dia. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 2 de junho de 2025. O tema que vamos abordar hoje é: morar com Deus requer passar pelo teste, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Bom, as pessoas, que são adeptas de que não é necessário congregar, ou seja, não é necessário estar em um templo, eles usam esse versículo acima para justificar seus pensamentos. No entanto, a igreja ela é um grande teste para todos aqueles que um dia pretendem ver a face de Deus. Porque aqui que nós vamos estar sendo treinados uns com os outros. Até porque na igreja há muitos defeitos. Mas esses defeitos, eles servem para nos provar, para nos testar. Há pessoas que convivem com outras totalmente diferentes. E essa diferença é quem está lhe dando um treinamento. Ou seja, essas pessoas, que são diferentes, que por muitas vezes a gente acha que elas não são crentes e que elas dão trabalho na igreja, pois bem, é justamente essas pessoas, que faz com que a gente alcance, a aprovação de Deus. Portanto, a gente precisa ficar atento a essas coisas. Ou seja, esse treinamento, sempre que Deus chamou alguém para algo grande, primeiro ele treinou, não foi de qualquer maneira. E assim foi com Davi, foi assim com Moisés, ou seja, nós também estamos em um grande treinamento. Jesus disse que havia joio junto com o trigo, mas que não cortasse o joio, deixasse crescer junto, e no final seria cortado o joio e levaria para a fornalha, já o trigo para o celeiro. Da mesma forma, é os cristãos que estão na igreja que ainda não se adaptou ao reino de Deus. Ele está ali para ser treinado. Ou seja, os demais, essas pessoas que estão ali, que por muitas vezes parecem joios, ele está ali para treinar os demais, para que após esse treinamento ele seja aprovado por Deus. Ou seja, ele realiza ali um aprendizado, de paciência, humildade, mansidão e perdão, entre outras coisas. Então, após isso, de fato, ele será testado e Deus irá aprová-lo. Por quê? Porque ele foi treinado e passou pelo teste. De fato, Deus não está mesmo em templos, construído, por mãos humanas. Ele não está ali. Mas ele está no meio daqueles que frequentam. Então ele está ali, sendo adorado, por aquelas pessoas que frequentam aquele local. Porque ele mesmo disse, que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. A gente vai ver isso lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Então, é claro, que Deus ele está no meio do seu povo. Pois bem, quem acha que não precisa ir para a igreja, também não está sendo treinado. Você já parou para pensar nisso? Que se você está fora desse treinamento, você não tem como ser aprovado por Deus, porque requer que sejamos treinados. Esse teste é necessário. Portanto, eu prefiro ficar com o que diz a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, então aqui diz que a gente precisa congregar. O próprio Jesus, ele escreveu as igrejas da Ásia. Significa que havia igrejas e que as pessoas congregavam nessas igrejas. Então a gente precisa seguir segundo as Escrituras. Nunca o que eu penso, mas o que a Bíblia diz. E ao meu ver, a Bíblia tem respaldo suficiente. Eu não preciso discutir o respaldo da Bíblia, e a sua eficiência. Então é claro que é necessário congregar segundo as Escrituras. É necessário passar por esse teste. Você já pensou nisso? Para quem um dia
possamos ver a face do Senhor, é preciso passar por esse teste, né? Se a gente diz que vai morar no céu com o Senhor, a gente precisa passar por esse teste. Em Efésios, no capítulo 4, versículo, diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então aqui eu vejo parte desse teste. Aqui contém a palavra suportando-vos. Para mim, aqui suportar não é apenas de dar suporte, mas para mim é mesmo aturar, né? A gente precisa aturar o nosso irmão, a gente precisa aturar o nosso próximo, mesmo por muitas vezes a gente querer, mas é necessário. Esse faz parte do teste. E assim a gente vai aprendendo, né, a ter, né, amor, a ter mansidão, a ter temperança, né, a perdoar. E esses são os frutos do Espírito. Então eu creio que nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros e no final estarmos aptos para estar no paraíso com Deus. Portanto, eu vejo aqui a necessidade de estarmos, né, sempre em comunhão uns com os outros na igreja, em casa, e assim a gente se torna melhor do que fomos ontem. Que Deus continue nos abençoando e a nos mostrar, a nos ensinar, e nos tornar aptos para fazer parte do seu reino. Aliás, ele diz que já está entre nós, né? Mas a gente precisa aprender a conviver nesse reino que está entre nós. Mas precisamos aprender a conviver com este reino aqui e agora, para que um dia possamos estar nesse reino lá em cima com o Senhor, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo 131, versículo 1. Bom, gente, um grande abraço a todos e que Deus continue nos abençoar e nos ensinar cada dia a termos o fruto do Espírito dentro de nós. Fiquem todos com Deus, tá bom? Oramos.